Olá, Álvaro. Boa tarde. Olá, boa Como vai? tarde. Tudo É um bem? pra- é um prazer vê-lo por aqui, Álvaro. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Gosto muito de você, você sabe disso. E da BD, tenho um carinho especial pela BD, pela história, pelas pessoas. A Silvana Carminati, a Lucia Micon, que estão na atual diretoria. A Renata e a Nora da diretoria anterior, que eu tive o prazer de trabalhar junto, Carolina Zabon, e todo o grupo que se envolveu aí na regulamentação da profissão, que são pessoas super especiais e marcaram um momento histórico recente ainda, né? Pouco tempo atrás, a gente viveu isso. Tive o prazer de estar aí junto com esse grupo. A Daiane Capucci, lá de Campo Grande, Mato Grosso, que ajudou nesse processo. E a Nora, no Rio de Janeiro, todo o incentivo ao acadêmico e científico realmente transformaram a BD nesses 40 anos num momento especial. Então, para mim, estar aqui com você hoje é uma alegria imensa. Olha, é recíproco, Álvaro, é recíproco. E esse é um momento muito dinâmico da BD. Isso fica bastante claro pela quantidade de atividades, de lives, de entrevistas, de cursos, não? Vai bem. Vejamos, Álvaro. Querido, o nosso tema hoje é economia criativa. Você é especialista nisso, porque você investiga esse setor há muitos anos. Inclusive, eu quero ressaltar logo aqui no começo que o Álvaro, ele é criador e gestor do projeto Encontros Criativos. E esse trabalho lhe rendeu um IF Social Impact Prize, né? Que é um prêmio muito relevante no mundo, né? Fala um pouquinho desse seu projeto para a gente já poder entrar. Bom, já entramos de qualquer forma no tema. Fala um pouquinho, Álvaro. Bom, eu vou falar do projeto rapidamente, e depois, quando a gente falar da economia, eu explico o motivo dele ter vindo. Esse é um projeto desenvolvido junto com a cidade de Santos, a partir pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos, que é muito ativo, é uma cidade com esse foco de desenvolver a economia criativa. E, basicamente, o que nós fizemos foi retirar as madeiras que eram descartadas irregularmente na cidade, que não é lixo, né? Mas as pessoas entendem assim e jogam fora. Isso ia parar nos canais, entope os canais, transbordam, gera um problema seríssimo na cidade. Recolher as madeiras, que a prefeitura já fazia isso, e levaram para o antigo, um galpão que existe, que era o antigo mercado do peixe, o mercado municipal do peixe, um lugar belíssimo de Santos, registrado por Benedito Calixto 200 anos atrás. É um lugar pitoresco, né, importante para a cidade, de recuperação também urbana. Ali a gente montou uma pequena marcenaria escola, onde as pessoas de vulnerabilidade que moram no entorno, que se encontram no entorno, aprenderiam a marcenaria com pequenos instrumentos, coisa que eles possam fazer em casa. Você sabe que hoje a marcenaria mudou muito a tecnologia, então muitas vezes é mais fácil você descartar um imóvel do que arrumar e comprar um novo. E o novo já vem com outra MDF, outros materiais. Então, as famílias mais carentes não têm condições de descartar e precisam arrumar esses móveis, e não existem profissionais para isso. E é isso que a gente estava preparando ali. Junto com a gente, com a prefeitura, veio também os profissionais que fazem parte do Clube de Design Litoral Paulista. Esses profissionais desenharam peças para serem executadas durante as aulas. Todas tinham uma dificuldade de execução acadêmica, ângulos, encaixes, né? E, ao mesmo tempo, são produtos e objetos belíssimos, né? Esses objetos, depois que os alunos aprendem a executar, eles foram para uma mostra, uma apresentação do resultado da turma, e foram vendidos. Esse dinheiro todo volta para a instituição, para pagar o professor, manutenção de equipamento, etc. E tal. A pedido de duas pessoas queridas, duas grandes profissionais da área social e da criatividade de Santos, elas insistiram que eu inscrevesse em algum concurso, porque o projeto parecia bom. Nós já tínhamos um sucesso em relação à Não só cidade. parecia, era bom, é bom.
É muito bom. E em menos de um ano, nós já tivemos o resultado visível na cidade e o envolvimento, engajamento de todos socialmente. E o IF Design, que é o maior prêmio mundial de design, lançava a categoria Social Impact. Precisa ser um projeto com design estratégico de alto impacto social. E escrevemos lá. No final do ano, a gente já soube que era finalista, e logo na sequência a gente recebeu o prêmio, né? Um agrado, um negócio que é conjunto, porque isso que é o melhor. O mundo atual é da colaboratividade, de trabalhar em conjunto. Então, esse prêmio não é meu, é de todos, é da cidade, do clube, dos profissionais, todo mundo pode apresentar o prêmio. E ele se mantém até hoje. Infelizmente, com a pandemia, a quarentena, a escola não funcionou este semestre. Estamos aguardando a liberação para dar sequência. Álvaro, nós vamos voltar a falar depois desse seu projeto, ao longo também do nosso papo aqui. Eu queria, na verdade, também não começar, porque já começamos, mas de uma forma bem didática, você explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é a economia criativa. Sim, é muito importante, é importante estar aqui, porque eu acabei de lançar o livro que trata sobre isso, e o foco é design de interiores. Então, eu adorei a gente poder falar sobre isso, para que os profissionais pudessem compartilhar esta ideia comigo, discutir, a gente tratar um pouco sobre o assunto. Nós temos, até recentemente, até hoje, inclusive, nós vivemos o que a gente chama uma sociedade industrial, em base da indústria. E toda a economia, inclusive a economia de Estado, só para você ter uma ideia, foi escrita por Adam Smith em 1764. Ou seja, a gente calcula a riqueza das nações em fórmulas que foram criadas naquele passado. E a indústria dita essa maneira econômica. Em cima do que se produz, né, a gente começa a fazer cálculos e relações econômicas entre as pessoas. O que acontece é que o mundo mudou. E a criatividade não fazia parte desses cálculos. Inclusive, ainda não faz. É muito difícil de se fazer esse cálculo. Mas nós começamos a perceber, de 20 anos para cá, você esteve com a gente já em alguns lugares que vivemos isso, né, e percebemos que o mundo está se movimentando pela criatividade. E como calcular e como inserir isso? No final, para resumir, a gente percebeu que a indústria estagnou, está parada e não gera nada novo, porque a indústria não gera nada novo mesmo. E precisávamos de gente criativa. E aí esses criativos, de fato, que se inserem na economia, mudaram o formato da economia, e é o que nós estamos vivendo hoje. Muitos deles são jovens, né? Principalmente na área da tecnologia, são jovens que criam fórmulas novas, criam novas maneiras da gente se relacionar e fazer negócios, e isso a gente passou a chamar de economia criativa. Que áreas abrange a economia criativa, Álvaro? Olha, a Unesco, para poder determinar um selo para cidades, ela fez umas categorias. Eu não concordo, porque eu acho que qualquer área é criativa, porque qualquer ser humano é criativo. Então, o que a gente precisa é que o mundo atual, todas as empresas, as fábricas, as pessoas, entendam que a criatividade tem que fazer parte e tem que ser valorizada. Nunca foi valorizada. Na escola, quando você fazia uma coisa fora do normal, você repetia de ano. Você tinha que fazer exatamente o que era previsto. Então, nós temos gastronomia, moda, arquitetura, interiores, cinema, audiovisual, games, uma série de atividades. Tá? Eu acho que, obviamente, a mais importante e aqui são duas áreas, é o design e o interiores, que coincidentemente no Brasil, em outros países não, é uma profissão, é um exercício profissional, porque o design tem tudo, e o interiores é o que vai dar o sustento a todas as famílias, as empresas. Então, quando a gente consegue inserir o design e o interior na economia, a gente mobiliza a economia.
E qual que é o papel do designer de interiores nessa geração de riqueza, na criação de emprego? Como isso funciona? Putz, essa pergunta é fantástica. Eu tenho um curso que só para te explicar, eu tenho um curso que eu tenho de 8 encontros, que dá 2 meses de conversa, e tem um menor de 3. Eu vou tentar em alguns Aqui nós temos uns segundos, minutos para falar. Temos alguns minutos, Álvaro, para em falar. alguns minutos tentar resumir, mas é extremamente importante, porque poucas cidades no mundo, poucas sociedades perceberam a importância desse profissional que atua nos interiores. Quando isso é percebido, ele mobiliza a economia muito mais fortemente do que as indústrias. E o que é melhor, ele atua no mercado local. Você sabe, esse livro meu está pronto desde 2017. Eu tive que adiar em função desse prêmio, porque eu acabei colocando esse capítulo. E agora, em função da pandemia, a gente adiou um pouquinho, mas ele está pronto há muito tempo. Ou seja, não é em função do Covid que a gente vem falando do mercado local. O mercado local vem sendo discutido há mais de 20 anos. Né? O design de interiores é a profissão que mais movimenta, que mais valoriza o regional, principalmente o mercado local. Hoje, em função da pandemia, todo mundo fala isso. Porém, temos que entender que os profissionais precisam promover isso. Eles ainda não percebem a força que eles têm com isso. Isso vai dar valor à profissão e vai dar valor ao profissional que souber colocar. Pois não. Não, diga, Álvaro, diga, perdão. Não, um exemplo simples. Eu fiz pesquisa durante quase 10 anos com mais de 600 profissionais, né? E mais de 1.000 famílias. Tá? Isso foi tudo a base do livro. Então, posso te garantir, a maioria dos profissionais atua muito similar no Brasil inteiro. A minha pesquisa é similar. Já vi gente aqui, foram meus alunos no Ceará e Maceió, que passaram por aqui recentemente aqui na live. Então, em todo o país eu fiz essa pesquisa, geralmente é o mesmo tipo de exercício que ocorre. Quando uma pessoa, um cliente, liga para o profissional de interiores e fala, olha, eu quero reformar a minha sala, coisa simples, vou te explicar, muito simples, uma sala. Antes mesmo do profissional começar a desenhar, só ele começar a formar a ideia, ok? Ele já mobilizou 20 empregos diretos no mínimo. Olha que incrível. Sem nada. Não se pôs dinheiro, não se fez nada ainda. O cliente não fechou contrato. Por quê? Porque ele tem que, para preparar o projeto dele, ele precisa vários segmentos onde ele precisa ter opções. Ou seja, sofá, ele vai ver 2, 3 sofás. Essa empresa de sofá, a loja, a marca, tem um vendedor, tem um gerente, tem gente que vai atender esse cara, mesmo sem vender. E a loja tem que pagar o funcionário. Mesmo que ele seja comissionado, ele tem um salário fixo, e ele está empregado. Então, se o governo estimulasse os projetos interiores, para cada designer que estivesse com serviço, você já tinha 20 empregos diretos. E na hora que fecha o contrato, isso se transforma para mais 40. Álvaro, você está falando que o governo deveria incentivar. Como deveriam ser esses incentivos? Seria para as reformas? Como funcionaria? Ou para a restauração de patrimônio? Como seria isso? Por exemplo, existem cidades no mundo onde o dinheiro de estímulo à reforma do interior ele não é para o dono da casa, é para a casa, para o apartamento. Por exemplo, eu quero reformar meu apartamento. O dinheiro não é para mim, é para o apartamento. E quem tem direito a esse dinheiro é quem entende como usar, é o profissional. Então, por quê? Você dá o dinheiro, a família vai num banco que incentive, vamos supor, a Caixa. A Caixa vai dar 100 mil reais para a família fazer a reforma da casa. Pô, 100 mil reais para a reforma de uma casa, já existem aí em torno de 50 empregos diretos.
é muito melhor que dar para uma indústria. Só que, em vez da família pegar esse dinheiro e gastar equivocadamente, porque ela vai fazer isso, ela vai comprar materiais errados, ela vai fazer uma reforma equivocada, vai gastar o dinheiro e não vai terminar a reforma, ela tem que contratar um profissional. E o dinheiro é liberado através do profissional. É ele que sabe aonde colocar esses R$ 1.000 da melhor maneira dentro da obra que a família quer fazer. Esse é um exemplo simples, um dos, tem vários. Como os profissionais têm que se organizar para conseguir esse tipo de incentivo, esse tipo de coisa? De quem tem que partir essa ideia? A ideia já está, na verdade. Quem tem que se mobilizar para conseguir isso? Eu acho que, e isso o próprio mundo contemporâneo mostra, tem várias... Eu trato disso em vários níveis, tá? Daqui a pouquinho eu posso até te explicar. Desde a filosofia, partindo do livro do Cortella, até a biologia. Já te explico. Não pode ser o sistema linear da indústria, que vem de cima para baixo. A gente fica esperando o governo fazer isso. Isso tem que surgir de baixo para cima. Não é uma regulamentação, e sim um reconhecimento. Agora, as famílias todas, em função do fique em casa, as famílias em todas do mundo perceberam a importância da casa. Nós temos que aproveitar esse momento para falar mais. Eles têm que entender, além da importância da casa, a importância do profissional para fazer isso. E não faltam exemplos no mundo nesse sentido. Então, o que eu acho é que ainda os profissionais não perceberam esta relação que eles têm com a economia. Ainda há, isso eu estou te falando em pesquisa mesmo, são mais de 90% dos profissionais ainda atua num sistema muito linear, que é muito parecido com o da indústria, igual a que a loja trabalha, igual ao que o resto do mundo trabalha. Ele precisa mudar esse sistema, ele precisa começar a repensar, e aí automaticamente você vai perceber que a sociedade entende e fica mais fácil de explicar até para governos o que fazer. Eu vou por experiência própria, eu posso te garantir que os governantes hoje não são tão desconhecedores disso como no passado. Na medida que a sociedade se mobiliza, eles começam a atentar para isso, né? Álvaro, você pode dar alguns exemplos de mudança de paradigma do trabalho do profissional dessa área de interiores? O que é que tem que mudar? Sim, vou tentar te dar várias ideias, são basicamente spoilerzinhos ali do livro mesmo, tá? Por exemplo, essa coisa que eu falei agora, que eu citei até o Cortella, é muito comum a perguntarem para as empresas, né? Estou encarando o profissional como uma empresa. No mundo contemporâneo não se fala mais em CPF, né? Seria CNPJ, né? Nós precisamos começar a entender o mundo de uma forma diferente. Nesse novo mundo, quando alguém pergunta para um profissional de interiores o que você faz, ele começa a responder. Eu faço isso, eu faço interiores, eu faço corporativo, eu faço residência, eu faço isso aqui. Muito bem. Ele deveria inverter isso. Ele deveria começar a falar por que ele faz. Então, o caminho, em inglês, é muito famoso, da fábrica, da indústria, era what, o que eu faço, how, como eu faço, e why, por que eu faço aquilo. Temos que inverter o processo ao contrário. Por que eu faço? Por que ele faz isso? Quando ele começa a responder isso, ele vai estar claro os motivos dele, a identidade dele vai aflorar. Ele vai deixar de copiar os outros. Como você faz? O como é uma consequência dos motivos. E o que é qualquer coisa. Hoje, os grandes designers do mundo fazem qualquer coisa, né? O Philippe Starck não fez só espremedor, ele faz interiores, faz navios, faz tudo, né? Porque é possível. Porque ele está muito claro o porquê que ele faz, ok? Esse é o primeiro assunto. O segundo é pensar colaborativamente. Não mais
ter uma relação com funcionários e fornecedores, e sim com parceiros. Aqui acabaram de comentar isso, A exatamente isso Carolina, mesmo. Carolina Tá? colocou muito bem colocado aqui, na verdade. Exatamente isso. Por quê? Porque eu acho que era a Carolina que esteve com a gente na Holanda visitando um escritório onde a gente aprendeu isso lá. Porque quando você faz um projeto de interiores, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, a empresa de iluminação está entrando junto com você. Ela não está apenas te fornecendo luminária, ela vai te ajudar no projeto, ela vai calcular o projeto. Então, o projeto de interiores não é mais apenas do autor único, e sim de um grupo de empresas e pessoas que estão pensando todas juntas. Esse é o grande paradigma. Quem conseguir fazer essa mudança terá um grande caminho. E só para encerrar essa primeira parte, né, que vai do porquê ao colaborativo, é que você precisa enxergar sempre o teu motivo no futuro, nunca no hoje. E um bom exemplo foram as máquinas de escrever e o Uber, né? Por exemplo, máquina de escrever, havia escolas de datilografia espalhadas pelo Brasil inteiro. Quando parou de se fazer máquina de escrever, as escolas de datilografia fecharam. Só que hoje a gente datilografa. Olha, na época não chegava a 500 milhões de máquinas de escrever no mundo. Hoje, já se calcula em 4 bilhões de pessoas datilografando. Então, por quê? Porque enxergaram a máquina de escrever, não o teclado. O mundo está cheio de teclado e as pessoas estão datilografando até em telas virtuais. O datilografar era importante aprender e exercer. Não tiveram visão de futuro. Essas empresas não enxergaram o futuro. Com o Uber foi igual. A chegada do Uber, os motoristas de táxi reclamaram, quiseram tirar eles do mercado, e o LinkedIn fez uma pesquisa agora em janeiro, entre as 10 profissões mais procuradas deste ano é motorista. Faltam motoristas no mercado. Por quê? Porque ele enxergava o táxi, não o motorista. Ele é um motorista, independe se é táxi, Uber ou entrega de comida, entendeu? Então, é esse tipo de situação que o designer tem que encarar agora. Um desafio para repensar a empresa dele, repensar a forma de atuar, preservando as identidades e os motivos que o trouxeram até aqui. Repensar as formas de atuar. Isso não é tão fácil, não, Álvaro? Porque o modelo que você está colocando aqui não é o de designers associados, arquitetos associados. Não é esse, é muito mais amplo, na verdade. Envolve toda uma cadeia, não? Toda uma cadeia. Olha, eu conheci um escritório, eu com um grupo de arquitetos e designers, nós estivemos na Holanda, em Rotterdam, ano passado, para conhecer esse escritório exatamente por isso. Esse escritório se instalou num local abandonado, uma antiga fábrica têxtil abandonada da época da Revolução Industrial. Perdão, qual é o escritório que está nessa fábrica? MVRDV. Para mim é um dos melhores do mundo, né? Sou suspeito de falar, né? É incrível, precisa conhecer a história, não só os projetos. Então, eles pegam um local abandonado, eles chamam o bairro, eles chamaram todo o bairro, ok? Aliás, agora, depois de 15 anos de atuação, é a primeira vez que tem um brasileiro lá dentro, uma brasileira de Goiânia, nós conhecemos ela. Né? Então, por isso que ainda não se espalhou. E ela ainda não voltou para o Brasil para contar para os amigos, então ainda as pessoas não estão entendendo isso, como funciona. Eles chegam no bairro, chamam a comunidade e falam assim, olha, nós vamos montar aqui um escritório de design. Né? Nós vamos começar a atuar com design, mas a gente quer levantar o bairro, queremos resgatar isso aqui, não queremos incomodar ninguém. Eram 3 pessoas, hoje são mais de 200, todas colaborativamente, desenhando coisas que não existem, pensando como será a moradia daqui a 100 anos, dá para acreditar? Eles fazem protótipo, montam, o negócio não para de crescer, e toda semana tem reunião na praça em frente com o bairro. Todos os moradores dão palpite, mudou.
Essa empresa, assim, ela nunca imaginou que um dia ia ter 200 funcionários, porque ela não tem condições de ter 200 funcionários. São 200 colaboradores, estão todos trabalhando junto. É diferente. E ainda ajudaram a requalificar o lugar. Eu não sei se o bairro inteiro, mas no mínimo essa fábrica abandonada. Não, é óbvio que na hora que levantou a fábrica, que ficou lindo, né? A outra coisa, recuperaram e mantiveram a fachada tudo como era. Internamente, obviamente, era um galpão, puderam criar bastante, ficaram maravilhoso os estúdios dentro, né? Tudo trabalha com storytelling, com design thinking, então são paredes penduradas de papéis, tal, é muito legal. Mas externamente preservado, mas o bairro está maravilhoso, com bares, restaurantes, a partir de um criativo, na verdade, 3 criativos, que já foram com a ideia, a intenção de trabalhar desta forma, colaborativamente. Ou seja, eles conseguiram mover com toda a economia do bairro e provavelmente se agregaram de bairros vizinhos, outros lugares, mas com certeza do bairro. Você consegue desdobrar isso aqui no Brasil, talvez em São Paulo, algum lugar mais próximo para você? Consegue desdobrar isso aqui? Então, sim, eu acho que o Brasil inteiro tem isso. Nós estamos em Santos é onde está andando mais, porque Santos conseguiu ser cidade criativa. O Alphaville é outra região que é próxima daqui, que eu acredito muito. O Alphaville, se você pensar, era uma fazenda. Passou alguém aqui do Alphaville, eu estou mais distante hoje, não consigo acompanhar, mas eu vi que alguém comentou do Alphaville. O Alphaville era uma fazenda, alguém lá atrás pensou um futuro como é hoje. E o Alphaville por si só, é um distrito de design, de interiores ainda, porque tudo tem que ser construído, tudo tem que ser elaborado, era um nada, né? Então, é possível. O que nós temos que parar de pensar linearmente. Sempre que a gente pensa... Você quer ver um exemplo? O Covid. Assim, o Brasil tem que parar de não sei o quê. Nós tivemos que fazer quarentena quando não era necessário. As cidades tinham que fazer quarentena quando não é necessário. Porque é pensado como um todo. Não pode ter uma lei para São Paulo. Cada distrito, cada bairro é diferente. Então, tem que partir de cada distrito e bairro. Quem foi falar com a prefeitura foi o escritório de arquitetura com todos os vizinhos, entendeu? É uma coisa que eles querem para o bairro deles. É assim que tem que funcionar. Não ficar esperando onde que a prefeitura vai fazer alguma coisa para eu ir até lá. A Graciela, querida, que é ela que está falando da Fazenda Itaiaé. Perfeito, isso mesmo, Graciela. Graciela Pinheiro, que está aqui conosco. Sim, incrível, uma profissional. E que ela, inclusive, propondo agora... Uma profissional de super experiência e hoje ela já está repensando a empresa dela exatamente por isso que nós estamos falando. Uma empresa nova focada na sustentabilidade, um projeto totalmente novo. Tem muita gente fazendo isso, tá, Angela? Muitos. Nesse curso que eu fiz, em 2 anos, eu tive mais de, 500 alunos. Então, se você pegar 10%, pelo menos 50 deles estão por aí refazendo e repensando os seus negócios. Álvaro, só para aproveitar o gancho que você deu do caso holandês, Roterdã, você falou que não? O caso holandês. Você é favorável à criação de distritos criativos? Você acha que o setor, esse setor de economia criativa não deve estar necessariamente em polos? Então, eu tenho... Puxa, você usou 2 palavras incríveis, porque aí no livro aqui, que logo vocês vão ter, eu tenho... Eu vou falar daqui a pouquinho também. Você vai falar daqui a pouquinho, você vai mostrar o livro para a gente ver o nome também. Exatamente esse caminho que eu faço, porque eu começo dos polos industriais aos distritos criativos. É esse caminho que eu faço. O governo, os distritos, cidades, enfim, tem que reconhecer isso. É uma coisa complexa para explicar agora, mas eu não acho que sem isso não ocorreria a economia criativa, entendeu? Por que tem que ocorrer? Porque tem que ter lei de incentivo, eu não posso pagar o mesmo imposto. Se eu gero um design de interior, está gerando, para cada projeto, ele gera 50, 60 empregos direto, ele não pode pagar o mesmo imposto que uma empresa que está poluindo rios. Entendeu? Uma pequena fábrica, um
como até estúdios e ateliês que também geram problemas ecológicos. Então, eu devo ter um incentivo por isso. Eu estou gerando emprego. Então, por isso que é importante. Outra coisa importante são os cálculos, Angela. Você sabe bem, por exemplo, o caso de Milão, Londres, Paris, o mesmo de Berlim, né? O que a gente percebe? Agora falei Berlim, você sabe, me lembrei que a Graciela esteve comigo no escritório de Berlim, que foi outro case que a gente viu similar, uma coisa muito parecida, a forma de montar o negócio, né? Eu não vou para Milão para fazer turismo. Quando eu preencho a fichinha, vem escrito turismo ou negócios, business. Eu não vou fazer negócio também. Mas eu estou indo por quê? Pela criatividade. É isso que me move. É uma cidade criativa. E eu estou indo pela criatividade. Só que isso não entra nos cálculos. E numa semana, Milão, ele mobiliza 1,5 bilhão de reais. 500 milhões, 2 milhões e meio, desculpe, 500 milhões de euros. Em uma semana, onde ninguém compra nada. Só na semana do design. Só na semana do design. Imagina na semana da moda em Milão. Sim, a Semana da Moda, agora, obviamente, está parada, mas a Semana da Moda era 3 vezes ao ano em Milão. Só para você ter uma ideia, se você tira a Semana da Moda, do automobilismo e do design, praticamente você mata. E Londres, que tem um festival por semana e às vezes um se sobrepõe ao outro. Por isso que Londres foi a primeira cidade criativa. Vive de criatividade. Eu não vou para Milão para comprar uma cadeira, mas eu fui para ver cadeiras. Aí eu ando de táxi, vou no restaurante. Cada visitante gasta em torno de 1.000 euros na semana. São 500 mil visitantes, 500 milhões de euros, 2 bilhões e meio de reais. E aqui a gente faz um carnaval e perde dinheiro. Só nos visitantes, isso sem contar os negócios gerados dentro do salão, fora do salão, nos distritos, não? E os desdobramentos. Os negócios no momento da semana e o desdobramento futuro também, né? Muito mais que isso. Exatamente. Fora que, hoje, com o mundo das redes sociais instagramável e os profissionais de design interiores, eles são formadores de opinião. Eles são pessoas que orientam caminhos para outro. Então, quando os clientes deles veem eles fazendo a foto, você sabe quantas vezes eu já ouvi a mesma coisa? Uma designer fez a foto na frente da Duomo com a cadeira do Brasil que estava lá, maravilhosa. Aí a cliente foi para lá em setembro e não tinha cadeira. Eu falei assim, ué, cadê aquele negócio tão bonito, né? Por que ela foi para Milão? Porque ela viu a designer postando, entendeu? Ela influencia viagens ao longo do ano inteiro. É extremamente importante. Tanto a moda quanto o design e o design de interiores, eles promovem negócios em outras áreas. Sim. Álvaro, só voltando para a questão do papel do poder público, você então falou aqui de planos de incentivo, leis de incentivo, que esse profissional criativo não pode pagar exatamente os mesmos impostos, né, que uma indústria. Que mais você agrega a isso? Para mim, o melhor exemplo é Buenos Aires. Não é à toa que Buenos Aires foi a primeira cidade do mundo a entrar com esse tipo de cidade criativa, né? Haviam outras em outros lugares, mas não nesta área de interiores e arquitetura e interiores. Uma coisa parecida, nós temos bem andado já em Santos, está praticamente já para ser aprovado, e eu andei bastante com isso aqui em Santana do Parnaíba, em Barueri. É um pouquinho mais difícil, porque o Alphaville é um bairro que toma várias cidades, né? Por isso que eu te explicava essa coisa de distrito, cidade mais complexa. Mas, por exemplo, você imagina, você tem escritórios fechados, você sabe bem, no centro de São Paulo, né? Então, entre estar fechado e alguém assumir, é melhor algo assumir. Então, o escritório de design vai assumir esse espaço, não vai pagar IPTU, vai estar isento de impostos. Se quiser, vai pegar dinheiro na caixa para comprar, em vez de ter aluguel,
Isso tudo por anos, são 10 anos, com renovação de mais 10. Eu tenho toda a lei preparada. E aí você mobiliza o mercado. O Buenos Aires pegou um bairro que chama Barracas, que é longe, que seria tipo a Barra Funda, Barra Funda aqui em São Paulo, né? Ou Mauá, ali no Rio de Janeiro. Galpões, velhas fábricas abandonadas, galpões. E casas enormes, que eram dos donos das fábricas também, porque em Buenos Aires as casas eram grandes, tinham pátios internos, e aí isso estava abandonado. Aí vai lá o escritório e assume aquele espaço. Você sabe quanto de dívida a cidade tem de IPTU só desse negócio estar parado? Entendeu? Para ele é muito melhor que alguém assuma. E os escritórios assumem, não pagam IPTU por 5 anos, renovado por mais 5, é um baita incentivo já. Aí ele escolhe entre comprar ou pagar imposto, aluguel, desculpe. Então, ele pode ir, por exemplo, no banco da Caixa, pega dinheiro e compra o espaço pagando 1% ao ano, uma coisa do gênero assim. O dinheiro volta todo para a cidade, os jovens têm condições de iniciar a carreira, é fácil, não é complexo. É uma coisa que é possível de ser executada. Só que o que não há é compreensão ainda. E não há compreensão porque, se você pegar um político e ele perguntar para um designer, o designer também não vai saber explicar, porque ele ainda não está envolvido. Por isso que esse curso, por exemplo, que eu fiz, quem fez, alguns passaram aqui, sabe, não tinha um motivo de você sair e já montar teu escritório novo, mas pelo menos gerar um repertório para que você possa falar com os outros, você possa explicar para o teu cliente e ser mais valorizado em função desse tipo de trabalho, onde a criatividade é o foco. Hoje é o contrário. Hoje não, mas 5 anos atrás ainda era possível, Ângela, só perguntar aqui nas lives, você vai ver, o cara fala assim, me dá uma ideia aí. Ué, mas é a ideia que é meu negócio, entendeu? Não, mas eu não quero, não precisa nem do desenho, só me dá uma ideia. Onde que eu penduro a TV? Pendura na cabeça, né? Meu negócio é ideias, entendeu? Então eu preciso cobrar pelas ideias, né? E isso que a gente precisa mover agora. Não existe valorização do trabalho intelectual, em geral, que é justamente todo esse povo que cabe na economia criativa. Olha aqui, o Casulo Arquitetura e Design, Lisboa também tem essa intervenção, eu acho incrível, é verdade. O próprio Chiado, não, depois que teve aquele incêndio, que foi resgatado, reconstruído, ali aquele bairro é incrível, tem muitas empresas de design criativo, de moda, lojas de discos, né, de LPs, é muito interessante. Exato. Então, essa lei de Lisboa, exatamente, é parecida com isso que eu estou comentando. Inclusive, para promover tudo isso, foi lançado ainda o MAAT, que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que as pessoas vão até lá para tirar foto, só para você ter uma ideia. Então, é isso aí. A Casulo foi minha aluna da pós-graduação de imóveis em Campo Grande. É uma super criativa. Você tem uma ideia, ela tem um trailer. Ela sai com um trailer por aí, escritório. Sabe, tudo isso que nós estamos falando é isso aqui. Olha o que ela foi desenvolver. Cabe perfeitamente nessa ideia, não? Então, e é isso que nós estamos falando. Olha como ela é criativa. Ela pega o trailer e vai andando com o trailer. Sabe, a meia montanha? Por que eu vou ficar esperando o cliente chegar? Eu vou até o cliente, vai com o trailer. É fantástico. Essas coisas que a gente precisa repensar. Vamos aproveitar esse exemplo, acho que é excelente, não? Pegar o trailer, né? Ela vai em busca do trabalho e vai mostrando o seu trabalho. O que é que tem que mudar na mentalidade do profissional, Álvaro? Primeiro era isso que eu comentei, é sair do linear, sabe? Sair do linear. É difícil, viu? Porque nós fomos educados assim. Para passar para o segundo ano, eu tinha que completar o primeiro, depois o terceiro, eu tinha que fazer prova. Então, é um sistema que se chama pedagógico do acerto, vem do Fordismo. Foi Ford que criou isso, tá? Você tem que... tudo tem que sair certinho. Se sair alguma coisa fora, está errado.
Se tudo Sem sai... espaço para criatividade. Exato. Se tudo sai igual, você não tem nada novo. O novo é errar. Então, errando, a gente pode trazer alguma coisa nova. Precisa aprender com isso, entendeu? E por isso que eu te falei que é importante as leituras complementares, né? Eu, no livro, eu cito o Cortella, Mário Sérgio Cortella, um amigo querido. Qual é o livro? Vamos anotar aqui. O livro do Cortella. Qual é o livro, Álvaro? Qual é tua obra? Qual é tua obra? Um livro imperdível que ele faz essa pergunta que eu fiz. Why? Né? Por que você faz isso? Quais são os motivos para você trabalhar e fazer isso? E aí ele vai separar a ideia de trabalho, que tem a ver com esse linear. Aliás, não sei se você sabe, mas trabalho vem de uma palavra do português arcaico que significa 3 paus, tripalho, 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 trabalho. O que era o tripalho? O tripalho eram 3 paus onde você castigava a pessoa que fazia o serviço errado. Por isso que para nós o trabalho é um castigo. O conceito não é bom. É um o conceito castigo. não é bom. A ideia do trabalho é um castigo. Agora, tem o outro lado, que é esse da obra, que é o poesis, que tem a ver, por isso que a palavra poesia vem daí, que é o quê? É a criatividade. O poesis é aquilo que você realiza com criatividade. O outro livro é de Humberto Maturana. O que ele é? Biólogo. Foi ele que descobriu isso. Ele descobriu que a célula, criativamente, uma célula, quando se reproduz de forma diferente, criativa, ela gera alguma coisa nova. E hoje nós somos assim exatamente por isso. É um biólogo chileno de prêmio Nobel, né? O Chile tem prêmio Nobel, a Argentina também, nós temos que correr atrás disso. Você vê você vê a importância da ciência. Então, a mesma ideia, olha só, da criatividade nasce com um biólogo na poesia. Depois nós temos um neurocientista, que é o Damasio. O livro dele trata exatamente da poesia, exatamente sobre isso, da criatividade, como ela se desenvolve nos neurônios. E, por último, na sociologia, que são nas relações, nas interações, aí o livro do De Masi, que são grupos criativos, chama o livro, que são a forma que a gente, quando se comunica com o outro, acaba tendo uma ideia e desenvolvendo alguma coisa nova. Então, várias áreas do conhecimento têm trocado os mesmos assuntos. É uma conjunção, elas convergem, não? Exatamente. Todos nós convergimos para a ideia de que é um mundo de colaboratividade, onde nós devemos compartilhar. Aliás, quando eu compartilho, eu aprendo. Então, tem a ver com aprender também, ensinar, né? Transferir signos para os outros, né? Então, o que está faltando aí para os grupos de design é sair do pensamento linear, racionalista de Le Corbusier, que até hoje está reinando. Você vê que tem gente que cobra por metro quadrado. Metro quadrado foi criado por Le Corbusier. Leonardo da Vinci nunca cobrou por metro quadrado, imagina. Ele nem sabia o que ele ia... Se fosse cobrar por metro quadrado, a Mona Lisa era baratinha, ela é pequenininha, entendeu? A ideia do valor da ideia, ela não pode estar associada a metro quadrado. Quando você dá um projeto e você cobra por metro quadrado, você já disse que se for maior, ganha mais, se for menor, ganha menos. Está errado. Às vezes, para resolver um problema em 40 metros quadrados, é muito mais complexo do que resolver em 400 metros quadrados. Álvaro, só para... Esse é o maior desafio, viu? Álvaro, só para terminar a questão dos livros, apresente o seu livro também, que agora a gente retoma também um pouco isso. Apresente seu livro, vamos aproveitar. Tá aparece um pouquinho mais para trás, ó, mais para trás. Ai, que está espelhado, você vai ter que ler para a gente. Mas depois eu coloco no Instagram. Qual é o nome? Então. Qual é o nome? Economia Criativa na Prática, porque existem muitos livros de economia criativa, mas aqui eu mostro, obviamente, em cima de um pensamento teórico de qualquer área, que nem eu passei agora por várias áreas do conhecimento, eu mostro alguma prática, alguém que já realizou, ou até eu, coisa que eu já realizei para mostrar como é possível.
E como subtítulo, Design Consumo Colaborativo, porque são as áreas que eu estou tratando, né? O design, principalmente o design de interiores e a ideia de colaboratividade. Álvaro, me diz uma coisa. Só voltando para a questão do trabalho do design de interiores. E se houver uma resistência nessa mudança de paradigma, o que acontece com o profissional? Olha, não vai haver a resistência. O que vai... Não? não, sabe por quê? Porque as crianças hoje, que estão até 15 anos de idade, já não foram educadas e não estão sendo educadas como nós fomos, entendeu? Eles já têm um caminho que não é linear. A tecnologia digital não é linear. Então, tanto que tudo que for linear para eles é muito boring, muito chato, muito aborrecedor, porque não é e nosso pensamento não é linear também, né? Então, o que vai ocorrer é que a gente tem ainda aí uns 10, 20 anos, eu espero ver isso acontecer, quando este grupo vai ser maioria. Por enquanto, não. Como nós vamos viver mais, né, há uma longevidade e longevidade, as pessoas estão trabalhando até mais tarde, vai haver um momento de conflito muito longo. Se calcula aí uns 50 anos que nós vamos viver assim. Após esse momento, as coisas voltam a se acalmar, como foi com a Revolução Industrial. Aí, daqui a 50 anos, já o grupo todo está com um pensamento mais por igual. Então, o primeiro que o designer de interiores tem que fazer é tentar quebrar esse raciocínio linear, buscar formas. Eu tenho vários exercícios que dá para ir fazendo para sempre evitar tentar sair fora da linearidade. E depois reforçar sua identidade num mundo que ele entenda que é de diversidade, que a maioria são diferentes, que não somos todos iguais. E que para nós aqui do Design Interiores é muito bom, porque cada um tem que ter a sua casa, com a sua cara, com a sua identidade, portanto precisam sempre de projetos. Não adianta repetir as coisas mais como antigamente. Quem repetir muito a forma de trabalhar ou os projetos forem muito similares, esse tende a desaparecer. Mas, Álvaro, você está falando que daqui a 50 anos haverá essa acomodação a este, não sei se esse é um novo sistema, mas enfim, é um novo pensamento, né? Mas isso já, como você mesmo exemplificou com o Uber, isso já começou. E existem, em outros países, e mesmo no Brasil também, existem já, não modelos, porque modelos também, modelo não é a palavra certa, mas existem cases já acontecendo, inclusive no Brasil. Você pode contar algum daqui? Não, veja bem, este Facebook foi pensado por um brasileiro. Na área de tecnologia, é muito mais fácil você perceber que esses todos que você está citando, esses cases, modelos de negócios, são sim modelos de negócio. Eu até na hora parei porque eu ia te interromper, mas deixei você concluir. Você falou, não é modelo, mas é sim, são modelos de negócio diferentes. Foram todos criados por jovens. Só que as ideias e os pensamentos foram todos elaborados por experientes. Então, as empresas mais inteligentes, né, as cidades inteligentes, estão juntando esses grupos, entendeu? Trazendo de volta as pessoas experientes que podem contar histórias, que têm muito para acrescentar, e jovens que vão sair fora do linear, que vão criar alguma coisa nova. O que nós não temos é essa conexão. Ela não está ocorrendo no Brasil, infelizmente, menos ainda. Aqui, a Home 328 coloca assim, você acha importante no início da profissão escolher um único nicho a seguir? Muito bom, hein? E depois ela pode me mandar pelo direct aí, que eu já vou dar uma dica de leitura. O livro mais importante nesse momento, ela pode assistir vídeos, entrevistas que são mais rápidas do que o livro, chama Cauda Longa, do Anderson, Christian Anderson. Esse cara é muito importante, que também lançou um outro livro que não vai dar tempo para falar aqui, que chama Grátis, Free.
que é a tendência mundial, tudo ficar barato. O que é a cauda longa? É escolher o nicho. Então, Home 328, vai lá no YouTube, procura o Chris Anderson, cauda longa, deve ter em português, deve estar com legenda, você vai encontrar e procura estudar isso, o que significa, porque a gente confunde nicho com outras áreas. Ah, meu nicho é reforma. Não, isso não é nicho, isso é segmento, é outra coisa. Assiste lá que você vai entender. O iTunes, a Apple, vários desses grandes hoje do mercado, Amazon, trabalham com nichos, né? É isso que é o importante. Muito bem colocado, viu? Deve ser jovem, deve ser uma pessoa que já está entendendo isso, mas ainda não conseguiu linkar com a teoria. Então, lá, aqui, ela está agradecendo. É isso aí. Álvaro, eu tenho aqui anotado que Santos ia sediar nesse ano a 14ª Conferência das Cidades Criativas da Unesco, só que seria agora no mês de junho, que, enfim, com muitas coisas, né? Santos já tem, como você realizou o trabalho não, em Santos, Santos já tem uma certa tradição não, na economia criativa, não, pelo menos uma parte. Foi adiada a conferência, o que aconteceu, Álvaro? Sim, tudo, né? Ia ser aqui uma semana em Santos e, na sequência, o encontro de arquitetura no Rio de Janeiro. Era uma programação da Unesco mundial. Os dois iam ocorrer ao mesmo tempo. E por isso que eu adiei o lançamento do meu livro. O meu livro ia ser lançado lá no festival em Santos. E eu segurei porque eu quero estar junto com as pessoas e tal. Mas deve ocorrer de novo e com certeza aí através do meu Instagram vocês vão ficar sabendo quando como será, né? A conferência que reúne os governadores, prefeitos, tal, eles devem estar fazendo virtual, mas a gente está pensando ainda em realizar o festival fisicamente, presencialmente. Deixa eu só aproveitar que alguém aqui escreveu, não consigo mais ler, cliente de interiores está aberto a novas formas de morar? Tá, eu fiz pesquisa com mais de 1.000 famílias, diretamente, sem saber o que elas estavam fazendo, obviamente, foi um trabalho muito bom dentro de um shopping aqui de São Paulo, estávamos contratados para isso, e elas estão sim. Elas, você sabe, eles não são criativos, então eles dependem realmente da gente. Tanto que dependem muito das construtoras. Eu vou te dar exemplos rápidos, né? 10 anos atrás não tinha churrasqueira nos apartamentos, 10 anos atrás não tinha varandas com churrasqueira. Então, tudo isso é coisa nossa, entendeu? Por exemplo, quando surge a automação no Brasil, as pessoas não iam quebrar para pendurar os cabos da TV. Então, colocavam um painel de madeira para esconder os cabos sem ter que quebrar a parede. Hoje, muitas famílias querem ter um painel de parede atrás da TV, mesmo que não esconda nada, porque se transforma em moda. Isso por quê? Porque eles não são criativos. Quem tem que fazer isso é o designer de interiores. É ele que tem que propor. O designer de interiores, você acha que ele tem resistência ao trabalho colaborativo? Ou não? Não, não tem. O que acontece é que quando entra no mercado, vou te dar um exemplo. Eu fui professor muitos anos, talvez alguns aí são alunos. Desde o primeiro dia de aula, eles fazem projetos em conjunto. Tá? Só que a diferença é que eles têm que entender que não estão todos trabalhando em conjunto, e sim cada um na sua especialidade. O trabalho é diferente, é multidisciplinar. Os designers, os arquitetos também, eles aprendem a trabalhar junto entre eles. Esse que é o erro. Tanto que geralmente se juntam para montar um escritório. O certo é ser multidisciplinar. E você não pode ter no seu escritório junto uma pessoa de iluminação, uma de automação, porque não é toda hora que você usa. Por isso que precisa achar um formato colaborativo de trazer esses caras como parceiros para os teus negócios e achar uma fórmula para cobrar, para que todo mundo seja bem remunerado. E, na verdade, aí há também uma troca, não só de experiências, como um leva cliente para o outro, não é? Exato. Não só... Olha, eu vou te falar, mesmo que não leve cliente, só o fato de tirar problema já está bom demais.
porque a maioria entra para arrumar, no Brasil, 46% da obra é desperdício. Olha que absurdo. Enquanto que no Japão não chega a 3%, em países como... Bom, em Helsinki, se você colocar uma caçamba para fora, você vai preso. Então, você nem pode gerar lixo em outros países. Aqui a gente tem 46% de desperdício. Por quê? Porque fez uma coisa, tem que ir lá quebrar para fazer a outra por cima de novo, entendeu? Então, se você trabalha em parceria, junto, pelo menos você para de ter que estar arrumando o que o outro fez. Álvaro, você tem alguma dica aqui para os profissionais a respeito dessa virada para a economia criativa? Você pode dar alguma dica? Eu sei que cada caso é um caso e todos têm que pensar nas suas soluções, inclusive as novidades, mas pode dar algum exemplo ou alguma dica? De empresa que está fazendo isso? De empresa com um case. Empresa ou pessoa. Aqui passaram vários. Você viu a Casulo, a gente falou do trailer. A Ana Maia recuperou, acabou de passar em Maceió, recuperou um mirante que tinha sido abandonado, maravilhoso, um dos melhores vistas de pôr do sol da cidade. Foi prefeito e governador inaugurar e ela fez o ateliê ali. Ela fez isso que o MVRDV fez. Não pediu para a prefeitura, ela foi lá, fez, deitou na calçada, pintou. É maravilhoso, recomendo a todos olharem. Ateliê Ana Maia, ela passou lá no início da live, ela estava aqui. Graciela Pinheiro, 30 anos de experiência, ela está reformatando a empresa dela. Acabou de falar, Smart House está nesse formato. É verdade, eu conheço, eu falo com a Graciela dia sim, dia não. Ela tem esse... Então, não tem a ver com a idade, mas sim com esse... Aí, Ana Maia é ela. Com essa forma de pensar. E a Smart House, por exemplo, a Graciela, está fazendo uma empresa voltada para a sustentabilidade. Por uma coisa que é extremamente importante. Vai faltar água de novo, em breve. Nós vamos ter problemas energéticos, porque a água alimenta a energia no Brasil. Então, você atuar de forma sustentável é um nicho, que alguém comentou, tá 3.8 lá, né? Lembra? É um nicho excelente e é de futuro. E aí você pega uma pessoa com experiência ainda e o trabalho dela é colaborativo. Ela não vai ter funcionários. Ela vai trabalhar neste modelo, entendeu? Tem muita gente fazendo, Ângela, é que ainda é pouco em relação... Em São Paulo, sei lá, hoje são mais de 20 mil, 40 mil profissionais atuando, então é muito, 50 não é nada, né? Bom, e na verdade há muitos campos onde atuar, há muitas coisas para fazer. Aqui também colocaram, agora há pouco, né, que vejo que muitas vezes os profissionais não estão preocupados com os desperdícios da obra, como você mesmo colocou agora há pouco. Ou seja, há muita coisa para se atuar ainda. O que é necessário é sair da caixinha, pensar em novas ideias, novas soluções e estar aberto para essas colaborações. Exatamente. O Maurício Arruda, no Decora, ele pôs só uma condição quando ele estava lá, ele saiu agora. Não queria caçamba. O desafio da obra dele era não ter caçamba, no máximo sair carregando sacos. Esse já é um bom começo. Já é um ótimo começo. Nossa, olha, o tempo passou muito rápido. Álvaro, já estamos terminando. Vamos precisar nos despedir. Quer se despedir aqui? Olha, um beijo grande a todos. Que mantenham contato pelo Instagram, que aí eu respondo a todos com certeza. Obrigado, Álvaro, Ângela. prazer tê-lo por aqui. Aprendi muito. Tenho certeza que quem nos assistiu também curtiu bastante. E continuamos em contato. O Álvaro está querendo aí receber alguns retornos pelo direct, tá certo? Isso, pode me mandar, a gente conversa mais. Queridos, muito obrigado. Até a próxima semana, na próxima live da BD. Até lá. Até logo. Tchau, Ângela. Obrigado. Tchau.